O Apocalipse revela o trono de Deus em sua glória, cercado pelos 24 anciãos, pelos 4 seres viventes e pelos enigmáticos ofanins, uma visão que mergulha o coração humano no maior mistério do universo. João descreve a sala celestial não como metáfora, mas como realidade palpável, o centro de toda a autoridade e poder, onde os decretos que sustentam o cosmos são pronunciados. Essa visão não apenas impressiona, mas confronta, pois diante do trono eterno, tudo o que é passageiro perde o seu valor. Quando ele relata que viu alguém assentado em majestade, resplandecendo como pedras preciosas, cercado por relâmpagos e trovões, a cena não se apresenta como uma pintura estática, mas como a revelação de um reino vivo, ativo, dinâmico. O trono é a fonte do governo divino. Os anciãos representam a plenitude do povo redimido. Os querubins proclamam a santidade incessante do Criador e os ofanins, as rodas cheias de olhos, mostram a onisciência e a onipresença daquele que reina para sempre. Apocalipse capítulo 4, versículo 2, descreve: E imediatamente eu fui arrebatado em espírito, e eis que estava um trono armado no céu e um assentado sobre o trono. Desde o princípio da revelação, a Bíblia conduz a humanidade à compreensão de que não existe trono terrestre capaz de se comparar ao trono do Altíssimo. Os reis da terra se assentam em cadeiras de poder que se desgastam, seus impérios passam, mas diante do trono celestial, a eternidade se estabelece. O que João contemplou não foi apenas um espetáculo, mas o desvelar do centro absoluto, de onde emanam juízos, decretos e misericórdias. A presença dos 24 anciãos coroados de ouro não é detalhe estético, mas a revelação de uma realidade espiritual profunda. Eles representam a vitória concedida aos que perseveram na fé, aqueles que receberam a promessa da coroa da vida, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estão vestidos de branco porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro, entronizados porque participam da autoridade de Cristo, e coroam sua adoração, lançando suas vitórias aos pés daquele que é digno de receber toda a honra. Ao redor do trono também estão os 4 seres viventes, criaturas de aparência impressionante que não cessam de proclamar a santidade do Senhor dia e noite. A Bíblia os apresenta em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não cessavam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esses guardiões do trono manifestam a natureza de Deus, refletida em diferentes aspectos da criação. O leão, força; o boi, serviço; o homem, inteligência; e a águia, visão elevada. Mas não paramos aí. A visão se aprofunda ao revelar os ofanins, as rodas cheias de olhos vistas por Ezequiel e conectadas à cena do Apocalipse. São descritos como rodas dentro de rodas, capazes de se mover em todas as direções sem nunca se desviarem, simbolizando o controle absoluto e o movimento soberano de Deus sobre toda a criação. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 19, lemos: E quando os seres viventes andavam também as rodas ao lado deles. E quando os seres viventes se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas. Eles apontam para um Deus que não é estático, mas presente em todos os lugares, conduzindo a história com olhos que tudo veem. Essa combinação de anciãos, querubins e ofanins forma uma cena sem paralelos, um trono rodeado por adoração, justiça, vigilância e sabedoria. Cada detalhe exposto por João não é alegoria vaga,
mas um chamado à humanidade para reconhecer que existe um governo superior, invisível aos olhos naturais, mas absoluto sobre todas as coisas. É nesse trono que o Cordeiro se aproxima e toma o livro selado, dando início ao desdobramento final da história. No entanto, a pergunta que ecoa diante dessa visão é clara. Quem são esses 24 anciãos que se assentam em tronos ao redor do trono principal? Seriam eles figuras angelicais, representações simbólicas ou a própria imagem da igreja glorificada participando da realeza de Cristo? O Apocalipse não nos deixa sem pistas, e ao observarmos suas vestes, suas coroas e sua postura diante do Cordeiro, compreendemos que seu papel ultrapassa qualquer ideia simplista. É aqui que começamos a desvendar não apenas o cenário do trono de Deus, mas também os personagens que ocupam esse lugar de honra. Para entender o significado dos 24 anciãos, é preciso voltar à história de João em Patmos, sua condição de prisioneiro e a forma como a revelação se abriu diante de seus olhos, mostrando que nem o exílio nem as correntes são capazes de impedir a visão celestial. João em Patmos, a visão do trono. A visão não começa com explicações detalhadas, mas com impacto imediato. O trono aparece no centro, não como símbolo distante, mas como realidade presente. João descreve aquele que estava assentado como semelhante ao jaspe e à sardônica, pedras preciosas de brilho incomparável, revelando pureza, juízo e majestade. Em torno do trono havia um arco-íris semelhante à esmeralda, lembrando a promessa eterna de que o juízo divino nunca é separado da misericórdia. Esse contraste entre juízo e graça é a primeira chave para entender o mistério do trono. Os trovões e relâmpagos que saem diante dele falam do poder incontestável de Deus, mas o arco-íris demonstra que sua justiça nunca se desconecta do amor. O trono é, ao mesmo tempo, lugar de temor e de esperança. É diante dele que todos os povos, reis e nações encontram seu destino, e é dele que partem os decretos que sustentam toda a criação. João não está descrevendo uma ideia abstrata, mas a realidade espiritual mais sólida que existe. O trono é a base de tudo, e diante dele até mesmo os reinos mais poderosos da terra se curvam. O Salmo 97 confirma essa imagem ao declarar: nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Versículo 2. A cena é carregada de força, como se o próprio universo prendesse a respiração diante da majestade que João contemplava. Ao redor do trono central, João percebe 24 tronos menores, cada um ocupado por anciãos vestidos de branco e coroados de ouro. Essa visão abre o caminho para um novo mistério, pois aqueles que participam da sala celestial não são apenas espectadores, mas fazem parte da ordem de governo. O exílio em Patmos dá lugar a um salão, onde o céu se revela em sua plenitude. Mas antes de compreender quem são os anciãos e o papel que exercem, é preciso fixar os olhos no coração da visão: o trono em si. O livro de Daniel já havia antecipado algo semelhante quando descreveu o ancião de dias, cujo trono era de fogo e cujas rodas ardiam em chamas. Daniel capítulo 7, versículo 9. João agora confirma aquilo que os profetas anunciaram séculos antes. O trono de Deus é vivo, é ativo, é cercado de movimento, relâmpagos e vozes, não é estático nem limitado por fronteiras. Essa revelação tem implicações diretas para o presente. Para um homem prisioneiro em uma ilha solitária, ver o governo supremo de Deus era mais do que visão, era consolo. Significava que mesmo quando Roma parecia dominar, a última palavra não estava com César, mas com o Senhor assentado sobre o trono. O Apocalipse nasce assim.
não como um livro de terror, mas como um chamado à esperança inabalável de que o governo eterno já está estabelecido. Nada escapa ao trono. As vozes que João ouve ecoam como comandos celestiais que determinam a ordem da história. Quando ele descreve a sala do trono, não fala apenas de adoração, mas de governo, autoridade e direção. Ali se decide o destino das nações, dali partem os juízos e dali procede a vida. É por isso que o profeta Isaías já havia proclamado: o Senhor ainda está assentado sobre o trono, alto e sublime. Isaías capítulo 6, versículo 1. João contempla não apenas o centro do universo, mas o coração de toda a revelação. É nesse ponto que a narrativa começa a expandir-se, mostrando que o trono de Deus nunca está sozinho, mas cercado por seres que participam ativamente da adoração e da execução de sua vontade. O cenário se torna cada vez mais denso, como se o véu entre o visível e o invisível fosse retirado pouco a pouco. Naquele momento em Patmos, enquanto a terra parecia ignorar a existência do velho apóstolo, os céus o recebiam como testemunha de segredos eternos. O homem que havia encostado sua cabeça no peito de Cristo agora contemplava o mesmo Senhor entronizado, revelando a ele que nenhum sofrimento pode impedir a manifestação da glória. O exílio humano se converteu em ingresso para a sala real. E é exatamente nesse cenário, diante do trono central, que os 24 anciãos aparecem como figuras de destaque. Quem são eles? Por que ocupam assentos tão próximos à majestade divina? E que significado carregam suas coroas e suas vestes brancas? João inicia assim a transição para outro mistério, revelando que o trono não está vazio de companhia, mas cercado por representantes que carregam em si o testemunho da redenção. O significado dos 24 anciãos. Ao redor do trono central, João vê 24 tronos menores. Sobre eles estão sentados anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro. A cena é enigmática, mas cada detalhe carrega uma mensagem poderosa. Não são meros espectadores, mas parte ativa da corte celestial. O número 24 não surge ao acaso. Em toda a Escritura, o número 12 aparece como símbolo de governo e plenitude. 12 eram as tribos de Israel, fundamento da antiga aliança. 12 foram os apóstolos escolhidos por Cristo, pilares da nova aliança. Quando João enxerga 24, ele contempla a união entre as duas alianças, o povo de Deus completo, tanto da promessa feita a Abraão, quanto da obra consumada em Cristo. É a representação da totalidade da redenção, um testemunho de que nada foi deixado de fora. Os trajes brancos dos anciãos confirmam essa identidade. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, Cristo havia prometido: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. As roupas não são fruto de pureza própria, mas da justiça de Cristo concedida aos redimidos. Cada ancião sentado diante do trono é um lembrete de que a salvação não é uma ideia distante, mas uma realidade já conquistada. As coroas de ouro acrescentam outro elemento de mistério. Não são coroas de reis terrenos, mas o Stéfanos, a coroa do vencedor. O apóstolo Paulo falou dela em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Estar coroado diante do trono significa que a corrida da fé foi completada, a vitória final foi alcançada e toda a recompensa é devolvida em adoração ao Senhor. Outra evidência de que esses anciãos não são anjos, mas homens redimidos, está na própria linguagem. O termo presbíteros nunca é usado na Bíblia para descrever anjos, apenas líderes humanos.
Além disso, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, eles cantam ao Cordeiro: com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Esse cântico não poderia ser entoado por seres angelicais, pois apenas os redimidos podem proclamar terem sido comprados pelo sangue. Esses detalhes revelam que os 24 anciãos simbolizam a Igreja glorificada. São representantes de todos os que perseveraram na fé, testemunhas vivas de que a promessa foi cumprida. Eles participam do governo com Cristo, assentados em tronos porque receberam a autoridade da parte do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, está escrito: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A presença dos anciãos no céu mostra que o plano de Deus já contempla o futuro de seu povo. O cenário não é apenas sobre anjos e seres celestiais, mas sobre homens e mulheres que venceram pelo sangue do Cordeiro. A Igreja não está distante, mas representada diante do trono, antecipando o destino final de todos os salvos. Essa revelação levanta ainda outra questão. Se os anciãos representam os redimidos, o que significa sua postura de lançar coroas diante do trono? Eles reconhecem que toda vitória, toda conquista e todo mérito pertencem apenas ao Senhor. Nada é deles, tudo vem de Cristo. É um ato de rendição total, um testemunho de que mesmo a glória recebida precisa ser devolvida àquele que é digno. O mistério, no entanto, se torna ainda mais profundo. Se os anciãos são a Igreja, quem são os outros seres que cercam o trono, aqueles que João descreve com formas tão estranhas e assustadoras, cheios de olhos e proclamando sem cessar a santidade divina? O cenário avança e a visão deixa claro que, além da representação dos redimidos, existem guardiões do próprio trono de Deus, cuja natureza ultrapassa nossa compreensão. Os 4 seres viventes, guardiões do trono. Quando João descreve o trono celestial, a atenção se volta para criaturas que desafiam a lógica humana. Eles não são homens redimidos, nem se parecem com qualquer ser angelical comum. O apóstolo os chama de seres viventes e os coloca na posição mais próxima ao trono, como guardiões diretos da santidade de Deus. Sua presença é tão impactante que, ao lê-los, o coração humano é forçado a reconhecer que existe uma ordem espiritual além da compreensão terrena. Cada detalhe de sua aparência é carregado de significado. João diz que eram 4, cheios de olhos ao redor e por dentro, como se não houvesse nada que pudessem ignorar. O primeiro tinha a aparência de leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era semelhante a uma águia em voo. Essa descrição ecoa a visão do profeta Ezequiel, que também contemplou seres semelhantes, ligados ao carro de fogo que transportava o próprio trono de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, acrescenta: e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O leão aponta para a força e a majestade, lembrando que diante de Deus não há inimigo que prevaleça. O boi remete ao serviço e ao sacrifício, revelando que o trono é sustentado por justiça e entrega. O rosto de homem mostra a inteligência e a consciência, lembrando que Deus governa com sabedoria. A águia, com sua visão penetrante e voo elevado, representa a transcendência divina que vê além do tempo e do espaço. Os olhos que cobrem seus corpos simbolizam a vigilância constante. Nada escapa ao olhar do Criador, e esses seres proclamam essa realidade. Eles não apenas observam, mas refletem a onisciência divina, lembrando à humanidade que não existe segredo diante de Deus. É impossível fugir de sua presença, como o salmista declarou: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?
Salmo 139, versículo 7. Sua função primordial é adorar. Enquanto os anciãos representam os redimidos, os seres viventes representam a ordem angelical mais elevada, cujo propósito é exaltar a santidade divina sem cessar. Eles não pedem, não questionam, apenas declaram a verdade eterna. Santo é o Senhor. Esse cântico contínuo não é repetição vazia, mas a proclamação incessante de uma realidade que nunca se esgota. Cada instante da eternidade revela novos aspectos da santidade de Deus, e por isso nunca há silêncio diante do trono. Mas sua função não se limita à adoração. Em Apocalipse capítulo 6, João os descreve convocando os juízos do Cordeiro à medida que os selos são abertos. Eles são instrumentos ativos na execução da justiça divina sobre a terra. Quando o primeiro selo é rompido, um dos seres viventes diz: "Vem e vê", e o cavalo branco aparece. No segundo selo, outro chama o cavalo vermelho, e assim sucessivamente. Eles não apenas cantam, mas também proclamam o início dos atos de julgamento. Essa dupla função, adoração e justiça, mostra que a santidade de Deus não é abstrata, ela se manifesta em louvor e também em juízo. Os 4 seres viventes são, portanto, testemunhas vivas de que a adoração verdadeira nunca está separada da justiça. Proclamam a santidade e, ao mesmo tempo, participam da ordem que sustenta o governo eterno. Sua posição ao redor do trono revela proximidade. Estão mais próximos que os anciãos, como se guardassem a presença de Deus. No Antigo Testamento, os querubins cobriam com suas asas o propiciatório da Arca da Aliança, lugar onde a glória de Deus se manifestava. Da mesma forma, os 4 seres viventes cercam o trono, lembrando que o acesso à presença do Altíssimo é cercado de reverência. Não é possível se aproximar de Deus de qualquer maneira, pois diante dele só permanece o que é santo. Essa imagem impacta a própria vida de fé. A humanidade, acostumada a banalizar o sagrado, é confrontada com a realidade de que diante do trono celestial há guardiões que jamais deixam a adoração cessar. Eles revelam que toda a criação deve se submeter ao governo de Deus, pois até os símbolos de força, serviço, sabedoria e transcendência se prostram diante dele. João, exilado em Patmos, vê que o trono não está desprotegido, mas cercado por seres cuja glória inspira temor. O cristão perseguido na terra é lembrado de que existe uma ordem celestial vigilante que participa tanto da adoração quanto da execução dos decretos divinos. O trono é intocável, protegido pela santidade e pela justiça do Senhor. E se esses seres proclamam a santidade de Deus sem descanso, o que resta à humanidade se não reconhecer que a adoração é o destino final de todos os que se rendem ao Cordeiro? Ao redor do trono nada é casual, e cada criatura cumpre sua função com perfeição. Mas ao lado dos guardiões surge outro mistério ainda mais profundo, uma visão que até hoje intriga estudiosos e leitores. As rodas cheias de olhos, os ofanins, que se movem em perfeita harmonia com o trono flamejante. O mistério dos ofanins, as rodas de fogo. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal. E se quiser abençoar o canal, clique no botão "Valeu demais" e deixe uma oferta de qualquer valor, ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. Se os 4 seres viventes já pareciam desafiar os limites da imaginação, João e os profetas do Antigo Testamento viram algo ainda mais enigmático. Ezequiel descreveu rodas de fogo cheias de olhos, movendo-se em perfeita harmonia com os seres viventes. Não eram simples engrenagens, mas entidades vivas, dotadas de consciência, ligadas diretamente ao movimento do trono de Deus.
Esses seres ficaram conhecidos como Ofanins, as rodas que sustentam e acompanham o trono celestial. Ezequiel, capítulo 1, versículo 15, afirma: "E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, para as suas 4 faces." Mais adiante, ele acrescenta que as rodas eram como berilo brilhante e que cada uma parecia uma roda dentro de outra. Sua descrição evoca complexidade, profundidade e mistério. Não se trata de um detalhe arquitetônico, mas de uma revelação da dinâmica do governo divino. As rodas estavam cheias de olhos ao redor. Esse detalhe não pode ser ignorado. Olhos representam vigilância, percepção, conhecimento. Os Ofanins são símbolo da onisciência divina, mostrando que nada escapa ao olhar do Criador. Não existe sombra, segredo ou lugar escondido. A visão desses olhos que cobrem as rodas anuncia que todo o movimento do trono é feito com total consciência e sabedoria. Outro detalhe impressionante é que as rodas se moviam em todas as direções, sem precisar virar. Onde o Espírito queria ir, elas iam, em perfeita sintonia com os seres viventes. Esse detalhe é revelado em Ezequiel, capítulo 1, versículo 20. Para onde o Espírito queria ir, iam, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. A mensagem é clara. O trono de Deus não está preso a um ponto fixo, mas se move soberanamente em todo lugar. É o símbolo da onipresença divina, de um Deus que governa o universo em constante movimento, sem restrições. Quando Daniel também viu o trono do ancião de dias, descreveu suas rodas em chamas, Daniel capítulo 7, versículo 9. A mesma imagem aparece. O trono de Deus não repousa sobre colunas imóveis, mas sobre rodas de fogo. Isso mostra que a glória de Deus é dinâmica, ativa, irresistível. O fogo que consome e purifica é a base de seu governo. Nenhum império humano, por mais sólido que pareça, pode competir com a mobilidade do trono eterno. Os Ofanins, portanto, não são apenas seres misteriosos, mas a revelação de atributos divinos. Seus olhos proclamam a onisciência, sua mobilidade proclama a onipresença, e o fogo que os envolve proclama a onipotência. Eles são a expressão de que Deus vê tudo, está em todo lugar e age com poder absoluto. O trono não está limitado pelo espaço ou tempo. Essa visão impactava de forma especial os exilados de Israel, que ouviram a mensagem de Ezequiel em Babilônia. O templo de Jerusalém havia sido destruído, e muitos acreditavam que a presença de Deus havia se limitado àquele lugar. Mas quando o profeta descreve o trono de Deus em movimento, sustentado por rodas que avançam em todas as direções, ele estava proclamando que o Senhor não está preso a paredes nem a fronteiras. Sua glória se move onde quer, e sua presença alcança até os cativos. Essa mesma mensagem se aplica à igreja perseguida que recebia o Apocalipse. João estava isolado em Pátimos, mas os Ofanins mostram que o trono de Deus não está distante. Ele se move sobre a terra, governando cada detalhe da história. É por isso que mesmo os impérios que pareciam inabaláveis diante de João foram apenas poeira diante da eternidade. Os Ofanins também revelam a ordem perfeita do trono. Apesar da complexidade de suas rodas dentro de rodas, não havia caos. Tudo se movia em sincronia, como se uma inteligência superior coordenasse cada detalhe. Isso mostra que o governo de Deus não é confuso nem contraditório, mas perfeito em cada movimento. Mesmo quando o mundo parece desordenado, há uma ordem invisível que sustenta os acontecimentos. O mistério das rodas também nos convida a contemplar a grandeza de Deus. Enquanto os anciãos e os seres viventes representam aspectos mais compreensíveis da adoração e da justiça, os Ofanins permanecem envoltos em enigma.
Eles lembram que nem tudo pode ser explicado pela razão humana. Há dimensões da glória divina que só podem ser admiradas com reverência. Essa cena nos conduz a uma percepção maior. O trono de Deus é o centro do universo, não porque está fixo em um lugar, mas porque governa em movimento, pairando sobre a criação com olhos que tudo veem. E se diante dos anciãos e dos seres viventes já havia reverência, diante dos ofanins o mistério alcança sua profundidade máxima. E é a partir desse trono vivo e em movimento, sustentado por rodas em chamas e cercado de olhos, que João compreende a autoridade final do Criador. Mas a visão não termina aí. Ao contemplar a majestade desse trono, ele percebe os sinais que procedem dele, relâmpagos, trovões e vozes, revelando que não se trata apenas de adoração, mas também do centro de onde fluem justiça e juízo sobre toda a terra. O trono de Deus, centro do universo. Depois de mostrar os anciãos, os seres viventes e os ofanins, João volta seus olhos para o coração da visão, o trono em si. Tudo o que ele descreveu até agora gira ao redor desse ponto central. É o trono que sustenta, comanda e define toda a realidade. Não é apenas um símbolo de governo, mas o verdadeiro centro do universo, de onde procedem a adoração, justiça, misericórdia e juízo. João vê que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. A cena evoca os dias de Moisés no Sinai, quando o monte tremeu diante da presença divina. Apocalipse capítulo 4, versículo 5 afirma: "E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus." Esses sinais lembram que o trono não é um lugar de silêncio, mas de manifestação contínua do poder divino. Cada som, cada clarão, cada lampejo é um anúncio de que o Rei está vivo e governa sobre todas as coisas. O trono é, ao mesmo tempo, majestade e juízo. Os relâmpagos e trovões revelam que a presença de Deus não pode ser tratada como algo comum. Ele é santo, e sua santidade se manifesta em poder que abala céus e terra. As vozes que João escuta podem ser entendidas como decretos divinos, ordens que partem do centro da eternidade para determinar o curso da história. Assim como no Êxodo, o Sinai não foi apenas um espetáculo de fogo, mas um momento de entrega da lei. Aqui o trono é o lugar de onde emanam os mandamentos eternos. Outro detalhe impressionante é o mar de vidro semelhante ao cristal que João vê diante do trono. Essa imagem traz à memória o mar de bronze do Templo de Salomão, mas agora não é apenas símbolo ritual. O mar de vidro representa a pureza, a transparência e a imutabilidade do governo divino. É como se a criação inteira fosse refletida diante de Deus, clara e exposta, sem nada a esconder. Nenhum segredo humano pode se manter oculto diante desse espelho celestial. Diante do trono, João também vê as 7 lâmpadas acesas, os 7 Espíritos de Deus. Essa visão reforça a plenitude do Espírito Santo presente na sala do trono, operando em cada detalhe da adoração e do juízo. O trono, portanto, não é apenas o assento do Pai, mas o centro da ação trinitária. O Pai governa, o Filho se apresenta como Cordeiro e o Espírito manifesta sua plenitude. O trono aparece não apenas como ponto fixo, mas como fonte que sustenta todas as coisas. O profeta Isaías já havia descrito algo semelhante. O Senhor ainda está assentado sobre o trono, alto e sublime, e a orla do seu manto enchia o templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. A visão de João confirma que esse mesmo trono, visto séculos antes, permanece inabalável, cheio de glória e cercado de adoração. Para o cristão do primeiro século, perseguido por Roma, essa imagem era um lembrete de que César não era o centro do mundo.
A política, o império e a força militar não governavam a história. O verdadeiro centro estava acima de tudo, no céu, onde o trono de Deus permanece intocado. Esse é o consolo que João transmite. Por mais que o mundo aparente estar em caos, a sala do trono não conhece desordem. Lá, cada voz e cada relâmpago confirmam que nada foge do controle do Altíssimo. O trono também é o ponto onde justiça e misericórdia se encontram. É dali que o Cordeiro tomará o livro selado e abrirá cada selo, revelando os juízos que cairão sobre a terra. Mas antes dos selos, antes dos juízos, há adoração. Isso revela uma ordem divina. O governo de Deus não começa com destruição, mas com santidade, louvor e reconhecimento de sua glória. Juízo e graça se unem no mesmo centro. Essa realidade confronta nossa percepção humana. Vivemos em um mundo que coloca os centros de poder em capitais, palácios e tronos passageiros. Mas João mostra que o verdadeiro eixo da história não está na terra, e sim no céu. Tudo o que acontece no mundo é reflexo de decretos que partem desse trono eterno. É nele que se decide a ascensão e queda de reinos, a vida e a morte, o futuro e a eternidade. Diante dessa cena, a narrativa nos conduz a perceber que o trono nunca está vazio. Ele é cercado por seres que revelam atributos diferentes de Deus. Mas além dos anciãos, dos querubins e dos ofanins, a visão aponta para algo ainda mais profundo. A conexão entre esses seres e os atributos divinos que eles refletem. O trono é o centro, mas cada figura ao redor revela um aspecto do caráter eterno do Criador. A teologia dos seres celestiais. Ao redor do trono, cada detalhe é mais do que aparência. É revelação. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes e os ofanins não são apenas figuras enigmáticas, mas símbolos vivos que comunicam verdades profundas sobre os atributos de Deus. O Apocalipse não apresenta esses seres como curiosidades, mas como reflexos da própria natureza divina. Nos anciãos, vemos a igreja glorificada, testemunhando a vitória da redenção. Suas coroas e vestes brancas apontam para a justiça concedida pelo Cordeiro, e sua posição em tronos menores mostra a promessa cumprida de reinar com Cristo. Eles revelam que o plano de Deus não termina apenas com a salvação individual, mas com um povo inteiro reinando ao lado de seu Senhor. Aqui se manifesta a graça e a fidelidade divina, pois o homem caído é transformado em participante da glória eterna. Nos 4 seres viventes, a teologia da santidade é escancarada. Eles representam a criação em sua totalidade, força, serviço, sabedoria e transcendência, prostrada diante do trono. Seus olhos por toda parte revelam que a santidade de Deus não é limitada a um aspecto, mas se estende a todas as dimensões. Quando proclamam sem cessar, Santo, 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 anunciam não apenas a pureza moral de Deus, mas sua separação absoluta de tudo o que é comum. Eles mostram que a adoração verdadeira começa reconhecendo quem Deus é em sua essência. Nos ofanins, contemplamos a teologia da soberania. Suas rodas cheias de olhos, movendo-se em todas as direções sem desviar, proclamam que o governo de Deus é absoluto. Eles são a imagem da onisciência, da onipresença e da onipotência. Onde o Espírito quer ir, eles vão. Isso nos ensina que o Senhor não está restrito a templos, culturas ou fronteiras, mas governa em movimento eterno. Seu trono não é estático, mas dinâmico, presente em cada canto do universo. Quando olhamos para o conjunto, percebemos que o trono celestial é uma sinfonia de atributos. Os anciãos revelam a graça da redenção, os seres viventes revelam a santidade e a criação submissa. Os ofanins revelam o poder soberano que sustenta tudo. Cada um ocupa seu lugar e juntos proclamam a grandeza do Criador. É como se o próprio céu fosse organizado para refletir de maneira visível quem Deus é.
Essa teologia dos seres celestiais nos ensina que a adoração não é repetição vazia, mas reconhecimento profundo dos atributos divinos. A igreja canta porque foi redimida, os anjos proclamam porque contemplam a santidade e as rodas se movem porque o Espírito dirige a história. Tudo converge para mostrar que o trono é o centro de adoração e também de governo. A conexão entre essas figuras também é reveladora. Os anciãos lançam suas coroas quando os seres viventes entoam sua adoração, mostrando que a igreja responde ao testemunho da criação. Os ofanins se movem em sintonia com os viventes, indicando que a execução da vontade de Deus caminha junto com a proclamação de sua santidade. Não há divisão nem contradição. O céu inteiro age em unidade absoluta diante do trono. Isso contrasta fortemente com a terra, onde reinos se dividem, impérios se fragmentam e até a igreja sofre com disputas. No céu, não há dissensão. Cada ser celestial sabe seu lugar e cumpre sua função com perfeição. Esse contraste nos ensina que a plenitude do reino de Deus será marcada pela unidade restaurada, algo que só é possível diante do trono. Os profetas do Antigo Testamento já haviam captado fragmentos dessa teologia. Isaías, ao ver o Senhor assentado em seu trono, escutou os serafins proclamando a santidade. Ezequiel, ao contemplar as rodas de fogo, viu a soberania divina em movimento. Daniel, ao descrever o ancião de dias, testemunhou a justiça fluindo como rio de fogo. João, em Patmos, une todas essas visões, mostrando que o mesmo Deus é revelado em múltiplas dimensões, mas sempre em unidade. Essa convergência também aponta para Cristo. Ele é o centro de toda a visão. É diante dele que os anciãos lançam suas coroas. É por causa de seu sacrifício que o cântico da redenção existe. É em sua autoridade que os juízos são liberados. A teologia dos seres celestiais só faz sentido quando reconhecemos que todos eles apontam para o Cordeiro que foi morto e vive para todo o sempre. E assim, o mistério do trono não é apenas uma cena majestosa, mas uma revelação prática. Mostra que a igreja tem um destino, que a criação tem um propósito e que o universo é governado com olhos que tudo veem. Não há acaso nem caos diante de Deus. Cada ancião, cada vivente e cada roda proclamam que a ordem divina é perfeita. Mas o Apocalipse não se limita a descrever o céu. A visão do trono e de seus seres aponta para algo maior, o impacto que essa realidade tem sobre nós. Se o céu vive em unidade, adoração e submissão, como deve viver a igreja na terra? É nesse ponto que a revelação conduz João e por meio dele a nós, o chamado da visão celestial para nós. A visão do trono não foi dada a João apenas como espetáculo celestial, mas como convocação. O apóstolo, exilado em Patmos, precisava transmitir à igreja perseguida que a realidade última não é o poder de Roma, nem a força dos impérios, mas o governo absoluto de Deus. Cada detalhe que ele descreve, os anciãos, os seres viventes, os ofanins, o mar de cristal e os relâmpagos, aponta para uma mensagem prática. A vida cristã deve ser vivida à luz do trono. O primeiro chamado é para a adoração. No céu, tudo converge para reconhecer a santidade e a glória de Deus. Não há distrações, não há divisão, não há orgulho humano. Anciãos lançam coroas, criaturas proclamam sem cessar. Rodas se movem em sintonia com o Espírito. O que João vê é uma ordem cósmica, onde cada ser cumpre sua função em perfeita harmonia. Essa visão confronta o coração humano, tão inclinado a buscar glória própria, e o chama a devolver ao Criador todo mérito e louvor. Como Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, declara: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder,
porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. O segundo chamado é para a perseverança. Os 24 anciãos não surgem do nada, mas representam a igreja que venceu, que permaneceu fiel até o fim. Suas vestes brancas e coroas de ouro são fruto da promessa de Cristo aos que não negam seu nome. Para João, isolado em Pátimos, e para os cristãos perseguidos em todo o império, essa visão era prova de que a fidelidade não é em vão. A glória celestial já contempla os que venceram, e cada crente que sofre na terra está ligado a esse destino eterno. O terceiro chamado é para a confiança. Os ofanins proclamam que o trono de Deus não está limitado. Ele se move soberanamente, com olhos que tudo veem e fogo que tudo purifica. Mesmo quando o mundo parece desordenado, há uma ordem invisível sustentando a história. Essa certeza dá descanso à alma. Como o salmista declarou, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, versículo 19. Nenhuma decisão política, nenhuma força militar, nenhuma crise pessoal pode alterar aquilo que foi decretado diante do trono eterno. O quarto chamado é para a santidade. Os seres viventes, proclamando dia e noite, Santo, 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 nos lembram de que a vida diante de Deus não pode ser vivida de forma superficial. O mesmo Deus que recebe adoração incessante exige pureza de coração e entrega total. Essa santidade não é apenas um ideal moral, mas participação na própria natureza de Deus, concedida por meio do Cordeiro. O quinto chamado é para a esperança. O trono não é apenas lugar de juízo, mas também de promessa. O arco-íris ao redor do trono, semelhante à esmeralda, recorda a aliança de Deus de nunca abandonar a humanidade. Mesmo diante dos trovões e relâmpagos, há a lembrança de que a misericórdia acompanha o juízo. Para uma igreja cercada por perseguição, essa esperança era combustível para continuar. Para cada cristão hoje, é certeza de que a história não termina no caos, mas na vitória do Cordeiro. A visão do trono também nos chama a reconhecer a centralidade de Cristo. Em todo o Apocalipse, ele aparece como Cordeiro que foi morto e vive, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Sem ele, não haveria cântico dos anciãos, nem vitória para os santos, nem juízo sobre os inimigos. Toda a sala do trono gira em torno do Cordeiro. Isso nos lembra que a fé cristã não é sustentada por símbolos vagos, mas pela obra concreta de Jesus, que com seu sangue comprou homens de toda tribo, língua e nação. Esse chamado final é também um convite à entrega. Se o céu inteiro se curva diante do trono, como permanecer indiferente? Se anciãos lançam coroas, se rodas se movem em chamas, se seres proclamam a santidade eterna, então cada coração humano é desafiado a decidir diante desse mesmo trono. A visão não é neutra, ou se rende ao Cordeiro, ou se permanece fora da adoração. João, em Pátimos, recebeu essa revelação, não para satisfazer curiosidade, mas para despertar a igreja para sua missão. Até hoje, esse chamado permanece. Vivemos em um mundo instável, mas o trono não se move. Somos perseguidos por circunstâncias, mas já estamos representados diante de Deus. Somos frágeis, mas participamos de uma ordem eterna, onde tudo aponta para a glória divina. E se o trono é o centro do universo, então a vida cristã só encontra sentido quando gira em torno dele. O que João viu não é apenas o futuro distante, mas a realidade que já sustenta o presente. O chamado é claro: viver como quem já pertence à sala do trono, adorar como quem já foi redimido e caminhar com a certeza de que toda lágrima e todo sofrimento terão fim diante daquele que está assentado para sempre. É diante desse trono que a visão de João segue adiante, conduzindo à revelação dos selos, trombetas e taças.
Mas antes de tudo isso, a mensagem já ficou gravada. O trono é o centro, e o chamado é viver agora como cidadãos desse reino eterno. No coração da visão de João, entre anciãos, seres viventes e ofanins, entre trovões, relâmpagos e cânticos eternos, existe uma verdade central. Toda a glória do trono aponta para Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas vive. É por causa de seu sangue que os anciãos podem cantar, que a igreja é representada em tronos, que as coroas podem ser lançadas em adoração. É diante dele que as rodas de fogo se movem, e é por ele que os seres viventes jamais cessam de proclamar a santidade de Deus. O trono é majestoso, mas o Cordeiro é o centro. Sem ele, não há cântico, não há vitória, não há redenção. Toda a visão de João encontra sentido no sacrifício de Cristo que uniu céu e terra, tempo e eternidade, criando um povo para a glória de Deus. O que João viu não é apenas o futuro distante, mas a realidade que já sustenta a vida de todo aquele que se rende ao Filho de Deus. Por isso, a mensagem não pode ser apenas contemplada, mas respondida. Se no céu todos se prostram diante do Cordeiro, como poderíamos permanecer indiferentes aqui na terra? Esse é o chamado que ecoa do trono: viver rendido a Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor, Salvador e Rei eterno. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou se deseja iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, abra o coração e declare com fé: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já pertence a Ele, escreva aqui embaixo um amém. Esse simples gesto não é apenas uma declaração de fé, mas também uma forma de espalhar esta mensagem, para que mais pessoas conheçam que há esperança, redenção e vida no Cordeiro. Que cada palavra desta visão gravada por João em Patmos nos lembre: o trono está ocupado, Cristo reina, e um dia todo joelho se dobrará diante dele. Até lá, vivamos como cidadãos desse reino eterno, aguardando com esperança o dia em que veremos face a face aquele que é digno de abrir o livro e desatar seus selos. Até a próxima!